2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 9. Diz assim: pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes ou ausentes, no corpo. Isso se refere ao versículo 8, que, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Habitar com o Senhor, e nós preferimos agradar a Deus. O nosso desejo, o desejo do nosso coração é agradar a Ele. Verso 10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que as vossas consciências sejam também manifesto. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus; se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O verso 21, na versão NVT, está mais ou menos assim: ele ofereceu como oferta aquele que nunca pecou, para que ele morresse em nosso lugar. Jesus, que nunca pecou, foi oferecido como oferta por nós. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração enquanto meditamos nas Escrituras. Ajude-nos a entender, Senhor, os teus princípios. Ajude-nos, Senhor, a termos uma vida de modo que o teu nome seja honrado e glorificado. Ajude-nos a viver o teu propósito, Senhor. Que a tua palavra seja clara hoje ao nosso coração. Que o Senhor fale conosco através desse texto tão precioso, essa porção da tua palavra. Ministra o nosso coração, Senhor. Essa é a nossa oração. Espírito Santo, ilumina a nossa mente e ajude-nos a estarmos atentos ao que o Senhor vai falar através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Um empresário do ramo de construção civil, na formatura do seu filho, que estava terminando engenharia, ele, naquele momento da formatura, num momento muito alegre, ele se aproxima do seu filho e diz: filho, e agora? Como é que vai ser? O que você vai fazer daqui para frente? Aí o filho diz: pai, eu vou trabalhar na empresa com o senhor, como tenho feito. Agora, formado, vai ser melhor para trabalhar. Vou continuar com o senhor. Aí o pai disse: e depois? Ele disse: aí eu vou casar, e depois de uns 2, 3 anos, eu vou ter filhos. Aí ele disse: e depois? E depois nós vamos criar os nossos filhos e levá-los ao caminho do Senhor. Aí o pai disse: e depois? Aí o filho disse: depois? Como assim, pai, depois? Ele disse: depois disso, você pretende fazer o quê? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito?
Para onde você quer chegar, filho? E aí o filho entendeu que o pai estava dizendo a ele que ele precisava viver por um propósito maior, não apenas pensando nas coisas terrenas, na vida aqui nessa terra, mas numa vida vivida para cumprir um propósito de Deus. Essa mensagem está no meu coração desde sábado da semana passada, quando eu conversei um pouquinho com o pastor Miguel, meu amigo, e conversando com ele um momento, meu coração ficou queimando. Eu conversando com ele algumas coisas, e eu falei: e aí, o senhor continua morando em Brasília? Leonardo disse que ia convidar o senhor para vir morar em Luiz Eduardo, né? Que o irmão Leonardo disse que quer cuidar dele e da esposa dele. E aí ele disse assim para mim, a conversa começou nisso. Aí ele disse assim: olha, a minha vida não me pertence mais. Eu não tomo a decisão pelo que eu quero. Eu vou orar ao Papai do céu e Ele vai me dar a direção do que é que Ele quer. Se Ele disser para eu vir, eu venho. Mas se Ele não disser para vir, eu vou ficar lá. Ele disse: eu vim passar um final de ano aí, e a minha esposa não se sentiu bem, eu precisei levar ela para Brasília de volta. E ela teve que fazer um tratamento, e aí eu estou orando para que o Senhor me mostre o que devo fazer. Porque a minha vida não me pertence mais. Ele disse: tem pessoas que confessam a Jesus e recebem a salvação, e elas vão para o céu depois. Mas a questão é que a pessoa vive como um arrendatário. Ele faz um acordo. É como se dissesse assim: Deus, o Senhor pode fazer isso na minha vida, eu quero a tua salvação, eu recebo os presentes que o Senhor tem para mim, mas eu não quero abrir mão de tomar decisões na minha vida. Eu quero poder decidir o que eu quero poder fazer a minha vontade. Ele disse: mas eu não tenho mais vontade. Eu entreguei minha vida toda para Ele, eu entreguei minha vontade para Ele, é tudo dele. E eu faço o que Ele quiser que eu faça. Irmãos, e aquilo ficou queimando no meu coração. Eu queria ter pregado domingo passado sobre isso, mas aí a mensagem que eu devia pregar era a que foi ministrada semana passada. E eu pensei: Senhor, eu creio que é essa semana que eu devo pensar junto com os irmãos sobre isso. Nós recebemos a vida de Jesus, Jesus deu a vida dele por nós, Jesus morre na cruz, Jesus se rende completamente ao propósito de Deus. Ele viveu, ele cresceu nessa terra, e ele cuidou da sua mãe, cuidou da sua família, cuidou dos seus irmãos. Mas quando chegou o tempo do ministério, com 30 anos de idade, Jesus se dedicou ao ministério e à obra de Deus, e ele sempre viveu para o propósito da obra. Ele sempre viveu para cumprir a vontade do Pai. Convidam Jesus para ir num lugar, e ele diz assim: olha, não, vocês podem ir, ainda não chegou a minha hora, eu não vou. Aí mais tarde Jesus vai para o casamento, ou seja, minha hora não era aquela hora, mas agora eu vou. Jesus vivia por uma direção do Pai. E eu começo a pensar, irmãos, quantas vezes eu me incluo nisso, quantas vezes nós tomamos decisões achando que sabemos o que é melhor, avaliamos uma situação e sem receber resposta de Deus, sem receber direção de Deus, nós tomamos as decisões. E aí então depois nós oramos: Senhor, nos abençoa, me ajuda, Senhor. E é como se Deus olhasse para nós e dissesse: por que você não me perguntou antes de tomar a decisão? Eu me lembro que lá em Josué, depois que Moisés morre, Josué fica na liderança, e eles têm uma grande vitória, uma grande conquista. Mas na segunda cidade que eles deviam conquistar, eles não consultam a Deus. Josué começou a ter um problema que Moisés não vivia, porque Moisés acostumou perguntar as coisas a Deus antes de agir. Cada um tem um temperamento, né? Tem gente que é mais tranquilo e demora para tomar uma decisão, e quer tomar uma decisão bem sólida daquilo que realmente vai fazer. Já tem outro que é empolgado, quer fazer logo tudo, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, e vai. Era Josué. Josué está com seus líderes, e de repente chega
alguns homens com roupas velhas, sandália rasgada e com pão bolorento, e era o povo que eles deviam conquistar a terra. E Deus disse a ele: não faça aliança com os povos da terra além do Eufrates, porque eu vou dar essa terra para vocês. Não faça acordo com eles, não faça aliança com eles. Aí Josué não ora. Josué vê os homens diante dele, vê aqueles homens com roupa velha, com roupa rasgada, com pão bolorento, com sandália desgastada. E aí os homens: olha, nós estamos em uma terra muito distante, e a gente veio aqui pedir para fazer uma aliança com vocês. Josué não ora a Deus. Aí Josué faz uma aliança com eles. Depois da aliança feita, aí ele descobre que os homens eram vizinhos, mas agora já tinha feito uma aliança, já tinha feito um compromisso, sem consultar a Deus. Quando ele vai para conquistar a terra de Ai, essa cidade que era pequena, até o nome era pequeno. Quantas vezes nós avançamos e não perguntamos a Deus, e aí as consequências vêm. Diga comigo: ai. Eu acho que o nome dessa cidade em português é para conversar com a gente. O que é que resta depois que a gente toma decisões sem perguntar a Deus? Diga: ai. E aí, irmão, eles perdem a batalha. E os soldados de Josué voltam, perdem a guerra e ficam abatidos e dizem: meu Deus, por que a gente conquistou Jericó, que era uma cidade de muros fortes, e a gente perde para Ai? E os homens ficaram desanimados e começaram a chorar e dizer: Deus nos abandonou, o que aconteceu? Aí ele vem perguntar: Senhor, por quê, Senhor, por quê? Aí Deus diz assim: Josué, você vem perguntar agora, será que você não está atrasado? Será que você não está perguntando atrasado? Será que não era para você ter me perguntado antes? Será que não era para você ter me consultado antes de tomar essa decisão? Irmãos, cuidado, porque uma decisão pode dar um rumo totalmente diferente para a sua vida, fora da vontade de Deus para você. Uma decisão errada pode marcar sua vida para sempre. Porque tem coisas, irmãos, que dá para voltar atrás, mas existem coisas que não dá para voltar atrás. Quantas vezes agimos por conta própria e queremos agora que Deus nos ajude, nos socorra, nos dê vitória, nos abençoe? O contrário, irmão, deveríamos perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Sabe por quê? Por que isso acontece? Nós temos a sensação de que a vida é nossa, a vida é minha, e eu devo viver para mim. Irmão, se nós somos cristãos, a nossa vida não nos pertence. Você é cristão? Você entregou sua vida para Jesus? Para ir para o céu? Quem quer ir para o céu, diga amém. O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada... Como a gente gosta desse texto. Em João 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você segue Jesus, a orientação dele, a direção dele? Se você não segue, você não é ovelha, porque ele disse que as ovelhas ouvem a voz dele e o seguem. Por que nós tomamos decisão sem perguntar para ele? Vamos pensar, irmãos. Vamos pensar. Digamos que você vai passar um final de semana na fazenda de um amigo. Você nunca foi lá, mas o amigo diz assim: olha, a casa é sua, pode ir lá para minha casa, aproveitar um final de semana, fique lá quantos dias você quiser. Aquela fazenda eu tenho para curtir mesmo, e aquela casa lá eu quase não uso, fica à vontade. Quantos estão precisando de uma férias? Quem está precisando de férias? Aí, irmão, você vai para casa.
Aí lá na casa você faz do seu jeito, é? Aí você entra na casa, sai apertando todos os interruptores para ver onde é que acende as coisas, ligando todos os botões, ou você pega o lixo e joga onde você achar que deve. É assim que você faz? Você sai de lá, deixa o lixo lá. É assim que você faz? Por que que você não faz de qualquer jeito? Porque você sabe que lá tem um dono, não é? E que você está cuidando de uma coisa de outra pessoa. Aí você tem o cuidado de perguntar como faz. Você tem o cuidado de zelar e de consultar o dono, o que pode fazer, o que não pode. Tem uma piscina lá, uma piscina enorme, com uma cobertura. Aí você já diz logo, vamos arrancar essa cobertura aí, vamos tirar. Não pergunta ao dono se pode. Você acha que está certo? Por que você tem que consultar? Porque você não é o dono. Por que você toma decisões sem perguntar ao dono da sua vida? Por que você muda de emprego e não pergunta a ele? Por que você faz plano de mudar de cidade e não pergunta a ele? Por que você muda de igreja e não pergunta a ele? Porque você acha que você é o dono. É por isso que você faz o que quer. Porque você gasta seu dinheiro sem perguntar a ele. É porque você acha que você é o dono. Por que você compra coisas sem perguntar a ele? É porque você acha que ele não é o dono. Eu quero dizer para você, eu quero dar 5 razões nesse texto que nós lemos. Porque é importante viver para Deus. Por que é importante viver para Deus? 5 coisas. Porque é importante viver para o propósito de Deus. Irmão, é uma vida diferente, é uma vida prazerosa. Quando você está servindo a Deus, você está vivendo para um propósito. Pelo que vale a pena viver. Para que a vida seja prazerosa, devemos viver para cumprir os propósitos do céu. E no verso 9, Paulo diz assim: pois desejamos ser-lhe agradáveis. Ou seja, viver para agradar a Deus. Uma vida fora do propósito, ela se torna desanimadora e cansativa. Uma vida fora do propósito, fica sem sentido viver. Por que você acha que José não caiu em pecado quando ele foi para o Egito? Por que José permaneceu firme? Por que José não se corrompeu? Por que José não ficou com a mulher de Potifar? Por que José não se corrompe? Sabe por quê? José tinha um propósito de vida. E ele estava anestesiado pelo propósito, pelo sonho de Deus na vida dele. Por que Daniel não se contamina com as iguarias do rei? Eu não estou na minha terra mesmo, eu fui trazido cativo para essa cidade da Babilônia, o que botar na minha frente eu como. Não, eu não vou me contaminar com os manjares, a melhor comida, irmão, a comida da mesa do rei. Mês que vem a gente vai fazer um propósito, mês de novembro, a gente vai fazer um propósito. Sabe como é o nome do propósito? É um nome muito atrativo, é o mês da negação. Novembro, que mês que é? Só João que entendeu? Novembro é o mês da negação. Vamos falar juntos? Novembro. Sabe por quê, irmão? O que é que a gente vai fazer em novembro? Eu vou dizer qual vai ser o meu convite, o meu desafio para você. Viver um mês todo sem fazer coisas que apenas você gosta. Você faz só porque gosta. Comer açúcar, sem tirar açúcar da tua vida. Tomar sorvete, quem gosta de sorvete? Sorvete não faz bem à sua saúde, é um dos piores alimentos do mundo. Ok? Tirar tudo aquilo que apenas é prazeroso, não tem benefício. Você não vai comer uma comida gostosa, você vai comer uma comida nutritiva. Sem nada de x-salada. Coma a salada. Mas deixa de lado o x-salada. Um mês para você negar para o seu cérebro dopamina. Para você negar aquilo que lhe dá prazer. Por quê? Você vai se preparar para o mês de dezembro, para você receber direção de Deus, para organizar o propósito para o ano que vem, para a tua vida para o outro ano.
Vai ser todo dia uma reflexão. Todo dia eu vou mandar um vídeo no grupo da igreja, todo dia, uma reflexão durante 30 dias do mês de novembro, para a gente negar-nos a nós mesmos, fazer aquilo que é necessário. No final do mês, você vai ter melhorado de saúde, você vai economizar dinheiro. Pizza, deixa para dezembro. Coca-Cola, era bom que você abolisse para o resto da sua vida, mas tudo bem, fica sem Coca-Cola em novembro. Posso ouvir um amém? Que amém desanimado foi esse? Açaí, tira açaí também. O que é que você gosta mais? Tira. Café. Se tiver que tomar um café para despertar, toma sem açúcar. Né, Joivon? Cadê Joivon? Sem açúcar. Por quê, irmão? O açúcar não presta para nada, irmão. Açúcar no cérebro é Alzheimer. Açúcar nos ossos, osteoporose. Açúcar só faz mal, não tem nenhum benefício. Desafio você a encontrar um benefício no açúcar, um benefício para a saúde. Tem o benefício de dar um pouco de energia por poucos minutos, só isso, mais nada. Então eu quero que você aprenda, irmão, que você vai negar o prazer e a alegria por um tempo. Por que que Daniel conseguiu fazer isso? Porque Daniel estava anestesiado por um sonho de ser instrumento de Deus aonde ele estivesse. E Deus revelou coisas a Daniel, irmão, que nunca revelou a ninguém. Daniel teve revelações profundas. De vez em quando Daniel fazia um jejum estranho, só comendo legumes. Daniel era um cara. O rei diz assim certa vez: eu tive um sonho muito perturbador, e eu não vou contar o sonho, senão vocês vão me dar a interpretação que vocês quiserem. Quem quiser interpretar o sonho, me diga o que foi que eu sonhei. Aí os adivinhadores dizem: não, isso aí é impossível, conta o sonho. Eles contam o sonho e nada, vocês querem me enganar. A Daniel diz assim: vamos jejuar e vamos orar, e Deus vai me falar qual foi o sonho. Irmão, Deus fala para o cara o sonho, o que foi que o rei sonhou. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem que entendia: a minha vida pertence ao Senhor. O que significa o nome Daniel? Daniel significa Deus é juiz, ou Deus julga. Daniel diz: eu sei quem eu sou, e eu não vou me corromper, eu não vou me render, eu não vou me entregar. Daniel sabia a quem pertencia. Então, 5 razões porque devemos viver para Deus. Primeira razão: devemos viver para Ele porque um dia nós vamos prestar conta da nossa vida. Olha o versículo 10: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Irmão, se a polícia mandar uma intimação para você, você pode não ir, você pode não assinar a intimação quando chegar. Você tem algumas opções, mas diante do tribunal de Cristo não tem como escapar. Não vai ter lugar no mundo onde você se enfie para você não comparecer diante do tribunal de Jesus. Todos nós haveremos de comparecer. Eu me lembro que um dia eu estava falando com um filho na fé, dando uma dura nele. Eu digo: rapaz, você tem que se consertar, rapaz. E a pessoa que estava com ele disse assim: pastor, mas a fé é para quem quer viver, né, não? O outro que dizia tipo assim: deixa a vida do cara em paz, né? Por que o senhor está pegando duro com ele assim? É como se fosse isso. Aí eu falei: não, a fé não é para quem quer, a fé é para todo mundo. Porque vai comparecer diante do tribunal do Senhor não é aquele que escolheu viver pela fé, é todos, é todo mundo vai. Quem vai comparecer diante do tribunal de Jesus? Olha para o vizinho que está do lado, diz assim: você vai estar lá. Você vai estar lá. Ah, estou de férias, não estou me esconder. Esconder aonde? O que é que você vai fazer? Você vai estar diante do tribunal do Senhor. Então, por isso você deve viver para Deus, porque você vai prestar conta de como você viveu. Você vai prestar conta de como você viveu. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse é fácil de achar, né? Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 12. Irmão, é todo mundo. Quem mora no Japão, então vai estar lá também.
Quem mora nos Estados Unidos vai estar lá também. O grupo do Hamas vai estar lá também. Todos. Olha o versículo 12 de Apocalipse 20. Eu vi os mortos, grandes e pequenos. Não importa se era milionário, bilionário ou se era Zé Mané. Não tinha nada de recurso financeiro. Seja como você quiser ver. Grandes e pequenos que estavam diante do trono. Abriram-se-lhe livros. Lá, irmão, não tem negócio de classe social. Lá todo mundo vai ser igual. Não tem o altão, não tem o pequeno. Todo mundo vai estar lá. Todos diante do trono. E abriram-se-lhe os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Todo mundo foi julgado pelo que estava escrito no livro. A sua vida está sendo escrita e você vai prestar conta a Deus. Você vai estar diante do Senhor para prestar conta. Se você vive pensando nisso ou não, isso vai acontecer. Não depende disso. Mais nada. Todo mundo vai comparecer, todos vão comparecer diante do Senhor. Olha o versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia. O mar, ou seja, quem morreu no mar, quem morreu de avião, em qualquer lugar. O além deu os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmão, você sabia? Olha para mim. Eu quero dizer algo que eu acredito de todo o meu coração. Deus tem um propósito para mim e para você. Ele escreveu uma história para nós. Lá no Salmo 139, Davi diz assim: olha, todos os meus dias foram escritos no teu livro. Quantos dias? Todos os dias. Aí ele vem em Apocalipse e diz assim: os livros vão se abrir e cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Ei, sabe o que vai acontecer? Vai ter 2 livros. É tipo um gabarito, sabe? Sabe quando você estava na escola e você queria o gabarito da prova, para fazer a prova certinha, sem errar nada? Já aconteceu contigo de pegar um livro respondido? Na minha sala uma vez, um colega meu pegou um livro de professor, com as respostas tudo lindo. Ele acertava tudo, irmão. Tudo respondido. O gabarito estava as respostas tudo lá. Que menino inteligente. Quando foi um dia ele mostrou. Aí um colega pegou e dedurou para a professora. Aí a professora pegou e tomou. Mas vai haver livros e livros. Livros que Deus escreveu a sua vida, como você deveria viver. Vai viver em João Dourado até os 13 anos. 14 anos vai para São Paulo. Depois de São Paulo vai voltar para Mimoso. Do Mimoso vai para Roda Velha. Está escrito no livro. Aí ele vai pegar o outro livro e vai ver como é que ele viveu. Como é que ele viveu? Porque Deus, irmão, encaminhou para que todos nós aqui conhecêssemos o Evangelho. Como é que Deus fez para que você viesse para o Evangelho? Ele usou alguma coisa, irmão, para atrair você para o Evangelho. A partir do dia que você tomou a decisão em Cristo, ou que você ouviu o plano de Deus para você, ei, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Viver para Deus, porque eu vou prestar conta a Ele no dia do julgamento. Segunda coisa, por que viver para Deus? Porque nós conhecemos o temor do Senhor. Volta lá para o texto, 2 Coríntios 5, verso 11. 2 Coríntios 5, 11. Eu vou aumentar um pouquinho esse microfone, que eu já estou falando muito forte, estou ficando rouco. Acho que não estou me ouvindo direito. Acho que as crianças mexeram nesse retorno. Segundo aos Coríntios 5, verso 11. O texto diz assim: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. Olha só, irmão, eu conheço o temor de Deus, e você também conhece, porque você está aqui na igreja.
Você tem algum temor a Deus? Independente do nível do temor a Deus, você tem um temor a Deus. Você tem um temor a Deus. Nós conhecemos esse temor a Deus. Nós devemos persuadir os homens. Ei, tem pessoas que Deus colocou do nosso lado, para que você venha ajudá-lo a conhecer o Senhor. Porque Deus não quer que só você vá para o céu. Ele quer que aqueles que Ele apresentou a você sejam conduzidos para Jesus através de você. Então nós conhecemos o temor de Deus. Nós conhecemos o temor a Deus. Terceira coisa, por que o Senhor quer que eu viva para Ele? Porque o amor de Cristo me impulsiona, me conduz, me constrange. O amor a Jesus me constrange. Olha o versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por você. E o amor de Jesus não constrange você, um pecador miserável como eu. Irmão, sabe o que é que eu pensava antes de conhecer o Evangelho? Eu pensava, eu vou viver minha vida sem propósito, sem destino, sem graça, e eu vou curtir tudo que eu puder, porque eu sei que eu vou para o inferno. Eu falava, irmão, eu falava isso no balcão do bar. Eu dizia assim, eu vou para o inferno mesmo, então eu vou viver tudo que eu tiver para viver aqui. E eu tentava curtir, irmão. Eu dormia embriagado, mas quando eu acordava de manhã, era uma tristeza profunda no meu coração. Meu irmão já tinha conhecido Jesus, mas em mim havia uma tristeza muito grande, porque eu dizia assim, não tem propósito na minha vida, não tem graça, não tem jeito. Irmão, e quando eu escutei o Evangelho, e quando eu fui questionando no estudo que eu participei, e as coisas que eu perguntava ao pastor Djalma, ele me mostrava na Bíblia, e ele dizia assim, olha, Deus, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Ele limpa teu passado. E eu digo, meu Deus, que coisa tremenda, está escrito na Bíblia, e ele me mostrava na Bíblia, e eu fui dizendo, puxa, que coisa tremenda, que bênção poderosa, Jesus morreu na cruz para que eu tivesse vida. Esse amor me constrange, e eu digo assim, Senhor, como é que eu não vou viver para o Senhor? Esse amor de Jesus me impulsiona a viver para Ele. Como é que eu não vivo por aquele que deu a vida por mim, irmão? Como é que eu não vou viver para Jesus, se Ele morreu na cruz do Calvário por mim, sendo que eu não mereço? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há maior amor do que esse, de que alguém dá a vida pelos seus amigos. Pelo bom, alguém pode se animar a morrer, mas pelo pecador e perverso, quem dará a vida? Irmão, mas Jesus decidiu morrer por um miserável como eu. E esse amor de Jesus me constrange a não viver para mim mesmo, a viver para o Evangelho, a viver para Ele, a viver para o propósito dEle. O amor de Jesus me impulsiona. Se Ele foi tão misericordioso comigo, eu não posso viver um dia da minha vida sem agradecê-lo e sem pensar nesse amor dEle que constrange o meu coração. Quarta e penúltima coisa. Por que que eu devo viver para Deus e para cumprir seu propósito? Porque Ele é o dono da minha vida. O versículo 15 diz, e Ele morreu por todos, para que todos que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, por direito de criação e direito de redenção. Ele criou você, já tinha direito, e Ele redimiu você. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, para que você fosse salvo e se tornasse filho de Deus, através de Jesus. Filhos nascidos não da carne, nem da vontade do homem, mas filhos nascidos de Deus, nascidos por um propósito de Deus. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele é o nosso dono. O que é que está escrito no Salmo 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você habita no mundo? Você habita na terra? Estão tentando descobrir vida aí fora da terra. Não sei se vai achar nada fora da terra, mas nós estamos na terra, e a Bíblia diz que nós pertencemos ao Senhor, nós não pertencemos a nós mesmos. E Jesus ainda morreu por nós, para quê, irmão? Para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Você está vivendo para você? Está vivendo para o propósito errado.
E por último, última e a quinta coisa. Por que eu devo viver para Deus? Porque vivendo para Ele, eu posso ser instrumento dEle, para que outros se reconciliem com Ele. Olha o versículo 16 até o 21. Assim daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Jesus segundo a carne, contudo agora não conhecemos dessa maneira. Ei, nós tendemos a olhar para as pessoas e querer julgá-las de acordo com o que imaginamos, né? E nós somos expertos em julgar os outros, né? Ah, aquele dali é isso, isso e isso. Aquele outro é isso e isso. Aquele é ruim. Aquele é assim assado. Irmão, ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque você não pode olhar para a pessoa e para o ser humano falho. Sabe por quê, irmão? Quem é que passa no crivo de Jesus aqui? Quem é aqui que não tem erro? Quem aqui é perfeito? Quem aqui é perfeito? Quem é? Ninguém. Por que a gente fica caçando defeito nos outros para julgar os outros? Por isso que o versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas olha que privilégio, verso 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ei, pessoas podem ir para o céu porque você se tornou amigo dela. Pessoas podem ir para o céu porque você compartilhou a palavra que pode levar essa pessoa para o céu. Vamos ficar de pé para eu ler o resto do texto. Você não tem direito de viver para você. Olha o verso 20 e o versículo 21. O texto diz: de sorte que somos embaixadores. Por que embaixador, irmão? Vocês sabem o que é embaixador, não sabe? O embaixador é alguém que está numa terra, num país que não é o seu. O embaixador do país lá nos Estados Unidos. O cara é brasileiro, mas ele está em outra nação, representando o Brasil lá. Tudo que é para resolver referente ao Brasil, vai lá conversar com ele e ele resolve as coisas de cá. Ele é um representante da nossa nação. Você está na terra, mas você não pertence à terra. Jesus disse: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Você não é dessa terra. Se você não é dessa terra, você é um extraterrestre. Porque você não é dessa terra, não é? Para o irmão ter convicção disso, vira para ele e diz assim: você é um ET. É de outro mundo, não é desse mundo, é de outro mundo. Jesus disse: eles não são desse mundo, como eu do mundo não sou. Jesus está dizendo: eu sou um extraterrestre. Extraterrestre, irmão, não é aquele bicho da cabeçona, dos bracinhos. Não. Extraterrestre é aqueles que não são dessa terra. É eu e tu. Nós não somos dessa terra. Nós somos embaixadores. Nós representamos a nossa pátria, que é o céu, aqui na terra. Nós estamos aqui na terra para representar o céu. Você já pensou na responsabilidade que você tem de representar a sua pátria, que é o céu, aqui nessa terra? Você não pode viver como cidadão da terra. Você não é daqui. Você não pertence a essa terra. Nós somos embaixadores. Não tem a música que diz: somos embaixadores do rei? Embaixadores do rei. Olha o que o texto diz: somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21 e último. Ele diz assim: olha, aquele que não conheceu o pecado foi oferecido como oferta pelo nosso pecado, para que a gente não viva mais para nós mesmos. Você não tem direito de viver para você. Se você vive para você, você está vivendo em pecado. Eu quero terminar com você em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2,
a partir do verso 1. Então, irmão, quem gosta muito de alguma coisa, vai se despedindo essa semana. Domingo que vem eu vou dar mais detalhes a vocês, como é que vai ser. É obrigado? Não, irmão, ninguém é obrigado a nada. Nem servir a Deus, nem nada. Não é obrigado a nada. Mas eu vou convidar vocês, eu vou fazer o desafio. Semana que vem a gente vai orar por isso. Eu vou dar mais detalhes, dizer como vai ser, e vou desafiar você. Se quiser já ir se preparando, já fazendo uns jejum, é diferente, vai fazendo. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Irmão, quando Jesus olhou para você, você estava morto, tinha nada para oferecer para Ele. E Ele deu vida a você. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Ou seja, o povo do mundo vive fazendo o quê? Aquilo que agrada a eles mesmos. Olha só. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Gente que vive sem propósito. Vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. E faz a vontade de quem? A Bíblia diz que por trás é uma ação maligna, conduzindo a vida daquele que vive sem propósito. Olha só, o príncipe da potestade do ar. Existem espíritos malignos que andam conduzindo a vida que não vive para o propósito de Deus. Olha o versículo 3. Entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. A vontade da carne e dos pensamentos. A vontade de quê? Novembro vai ser um treinamento para a sua vida cristã. Novembro vai ser um treinamento. Dezembro não dá para fazer, né? Dezembro tem Natal, tem viagem, um viaja, outro viaja, mas novembro dá para fazer. Dá para fazer. Tá bom? Aí você vai a um aniversário de um amigo meu. Vá para o aniversário. Vá. Mas chega lá, não coma tudo que der a você. Coma de maneira responsável e saudável. Vai ser um mês que você vai viver diferente. Olha para o texto. Nós vivíamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmão, você era filho de Deus? O texto não, filhos da ira, como também os demais, vivendo fazendo a sua vontade. E tem crente que entregou a vida para Jesus e pensa assim, não, mas uma coisa é eu receber a vida de Jesus. Irmão, isso é injusto, olha para mim. Jesus deu a vida por você, glória a Deus, eu recebo a vida de Jesus. Aí Jesus diz assim, me dê sua vida. Você diz, não, a minha não. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer o que eu quero. E Jesus diz assim para você, eu entreguei minha vida por você. Você vai entregar sua vida por mim? Ou vai viver fazendo acordo? Aquilo que o pastor Miguel me falou me fez refletir muito. Eu tenho pensado sobre isso. Quase todo dia, irmão. Constantemente eu me pego pensando nisso. Eu não posso fazer a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade dele. Porque a minha vida não me pertence. Ele diz assim, eu entreguei tudo a ele. Eu não tenho direito mais não. Eu não tenho direito nem de escolher. Quem escolhe é ele. Para onde eu vou, quando eu vou. E se ele direcionar, eu vou. Minha vida não é minha mais. Não é eu que quero fazer nada. Irmão, você vive assim? Vamos orar? Senhor, eu sei que não devemos viver do nosso jeito e querer a Tua bênção, Senhor, em nossas vidas. Não devemos, Senhor, buscar a nossa própria vontade e depois querer que o Senhor nos abençoe nas nossas decisões. Mas devemos, Senhor, buscar a Tua vontade, o Teu propósito, o direcionamento do Senhor. Ajude-nos, Pai, a viver para o propósito, a viver para honrar o Teu nome, a negar-nos a nós mesmos e vivermos a Tua vontade. Ajude-nos, Senhor, porque nós usurpamos de uma vida que não nos pertence.
Nós queremos tomar o direito que não nos pertence. Nós achamos, Senhor, que somos donos do nosso próprio nariz, quando o Senhor diz assim: eu criei você, e eu paguei o preço, para que a sua vida fosse minha de novo, porque você se entregou ao pecado, se vendeu ao pecado, e eu comprei você de novo com o sangue do meu Filho. Por isso, Pai, diante da tua palavra, nós queremos nos render a Ti, e eu entrego minha vida, Senhor, a Ti. Eu declaro, Senhor, o meu compromisso contigo. A minha vida te pertence. Eu entrego minha vida ao Senhor, Pai. Eu quero viver para o teu propósito. Eu quero viver pela tua vontade. Eu quero viver para honrar o teu nome. Eu quero viver para fazer o nome de Jesus conhecido. Eu quero viver para a glória do Senhor. Eu quero viver para que outros encontrem a vida eterna em Jesus Cristo e eu seja um instrumento nas tuas mãos. Eu quero viver, Senhor, para cumprir o teu propósito sobre essa terra. Por isso eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti. Me ajude, Senhor, a cumprir esse propósito, a viver na Tua presença, a depender do Senhor, a cada dia da minha vida. Para não viver para mim mesmo, mas viver para o Senhor. O Espírito Santo me faz lembrar disso todos os dias. Todos os dias, Senhor. No nome de Jesus.